Entra na minha casa, entra na minha vida. Programa Manhã da Bênção. Todo sábado das 8 às 10 da manhã. Venha receber a sua bênção numa manhã de muitos milagres e maravilhas. Programa Manhã da Bênção. Faz um milagre. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 20, que diz assim: E não aparecendo já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu toda a esperança de nos salvarmos. E caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu toda a esperança de nos salvarmos. Quando eu analiso esta palavra, eu vejo, amados, queridos ouvintes, que quando o apóstolo Paulo ele estava sendo preso, o apóstolo Paulo estava sendo levado a Roma em um navio para ser preso, pois o apóstolo Paulo mesmo, que tinha pregado o evangelho do Senhor, o mesmo que tinha feito curas, milagres, prodígios, maravilhas, pelo amor do nome do Senhor Jesus. Este mesmo Paulo estava sendo preso, estava sendo levado a Roma para ser julgado. E quando nós analisamos, podemos observar que teria que ser em um navio, e estando ele no navio, a Bíblia nos relata no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos que houve um naufrágio, um grande vento se levantou, uma grande tempestade se levantou, todos ficaram com medo, os soldados que estavam no navio ficaram com medo, os centuriões que estavam no navio ficaram com medo, toda a autoridade ficaram com medo. A tempestade era tão grande, e isso aconteceu por muitos dias, ao ponto do próprio Paulo perder a sua esperança de ser salvo. Analisando, irmãos e amados ouvintes, esta palavra, vimos que hoje, em nossas vidas, às vezes nós perdemos a esperança, às vezes nós perdemos a força, às vezes nós perdemos a atitude. Muita gente pensa até em dar cabo da sua vida, muita gente pensa até em se matar, achando que isso seria a melhor escolha para a sua vida. Mas eu vim nesta manhã aqui, como profeta de Deus, como profeta do Senhor Jesus, anunciar com todo respeito dentro do teu comércio, dentro da tua casa, dentro dos hospitais, onde seja, que a tua esperança verdadeira está no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu analiso isso no próprio Paulo. O próprio Paulo levantou a sua voz neste navio e colocou: nenhum que está neste navio será salvo. O próprio Paulo pereceu a nossa esperança, ofereceu a minha esperança de nos salvar. E quando eu analiso e vejo os grandes nomes da Bíblia, como também Jeremias, por sua vez, certificou o Israel hoje e ela dizendo: foi exterminado, foi detonado, foi acabado, foi destruído pelo rei Nabucodonosor. Jeremias agora escreve um livro chamado Lamentações, como de choro, com muitas lágrimas, sem força. Jeremias, o próprio diretor, aquele a sua vez tinha esse do desde dentro da sua mão. O próprio Jeremias, em Lamentações, no capítulo 3, no versículo
levanta a sua voz e diz: então pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. O próprio Jeremias, ele levanta a voz e diz: pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Se nós analisássemos e lembrássemos de Jó, no número 17, no verso 15, Jó ele diz: onde estaria ou aonde está a minha esperança? A minha esperança, quem a pode conter? A minha esperança, quem pode ver? O próprio Jó. Lembra de outro grande homem na Bíblia Sagrada por nome de Ezequiel. Ezequiel, por sua vez, quando Nabucodonosor invade Jerusalém, por causa do erro, por causa do pecado, por causa da idolatria do povo de Jerusalém, Ezequiel agora, ele também é levado a cativo. Eu analiso que Jeremias, por sua vez, na época em que o rei Nabucodonosor invadiu e destruiu Jerusalém, Jeremias continuou em Jerusalém, pregando acerca do reino de Deus. Nesta mesma época, o profeta jovem por nome Daniel foi constituído por Deus a estar dentro do reino Nabucodonosor, para também falar do Senhor. E em meio a isso, Ezequiel estava do lado de fora do reino, à beira do rio Quebar. E quando nós analisamos os Salmos, diz que quando Ezequiel estava à beira do rio Quebar, Ezequiel estava entrando em uma depressão, Ezequiel estava triste, há semanas não falava com ninguém, caído, desesperado. Mas a Bíblia nos relata em Ezequiel, se não me falha a memória, no capítulo 2, que o Senhor chama Ezequiel pelo nome e diz: filho do homem, põe-te de pé, que eu falarei contigo. Eu vejo aí que Deus começou a agir. Talvez Ezequiel estava sem esperança, talvez Ezequiel já estava achando que iria morrer, ao ponto em que Deus, o próprio Deus, fala com Ezequiel: filho do homem, põe-te de pé, porque eu quero falar contigo. Eu vejo também na vida do profeta Jeremias, quando ele disse que acabaram as forças, como também a esperança no Senhor de se salvar. Eu vejo que no último capítulo de Lamentações, exatamente no capítulo 5, o próprio Jeremias levanta a voz e diz: Senhor, me torna como antes, meu Deus. Jeremias está dizendo: Senhor, traz a força de volta. Senhor, traz a esperança de volta. Senhor, traz a virtude de volta, Senhor. Eu lembro também que o apóstolo Paulo, o texto que nós lemos, Paulo, ele expressa as tuas palavras, dizendo: amados, queridos irmãos e ouvintes, quando o próprio Paulo levantou a sua voz dizendo que não tinha mais esperança de se salvar, que não tinha mais esperança, que o navio ia afundar, e que não ia haver mais a esperança de se salvar, eu vejo que o apóstolo Paulo, no capítulo 27, no verso 24, o próprio Paulo levanta a voz e diz: não temas, não temas. A Bíblia diz que um anjo do Senhor apareceu a Paulo e disse: Paulo, tenha bom ânimo, não temas. Ao ponto que Paulo, no versículo 35 ou 31, do capítulo 27 de Atos, Paulo ele disse ao centurião, aos soldados e todos que estavam no navio: não temas, porque todos que ficarem no navio serão salvos. E eu levanto uma palavra profética para a tua vida. Você que está aí ouvindo a programação da Manhã da Bênção, eu levanto uma palavra profética para te dizer: não temas, o Senhor é contigo.